Semana passada, eu falei o que está, um pouquinho, do que está acontecendo no mundo. É que eu quero pregar daqui que eu fiz um procedimento no olho e preciso mais perto a letra. E as coisas estão ruins. Mas se vocês vão lembrar, eu falei que logo no início do ano eu disse, uma das primeiras horas do ano que nós tivemos culto, eu falei, nós vamos ter 2020 ruim. Muitas coisas vão acontecer. Não me referi a nós, crentes, mas como nós estamos envolvidos num sistema mundial, pode refletir. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas para nós termos bom ânimo. Eu falei que haveria muitas mortes, muitos desastres, muitas guerras, muitas coisas, descontrole total das coisas e coisas da natureza destruindo vidas. E é tudo que nós temos visto. Todos os dias, praticamente, nós estamos vendo mortes, enchentes, deslizamentos, avião caindo. Agora há pouco teve um ato terrorismo lá dos talibãs. O mundo está assim. E vai piorar. As coisas estão acontecendo de centenas de milhares de pessoas morrendo diariamente no mundo. E aqueles que estão ouvindo já não mais se surpreende, passa a ser natural. O ser humano não está tendo mais valor, não está tendo mais uma atenção especial. Graças a Deus, por muitos irmãos, muitas pessoas boas, que dão assistência, como nós vimos agora no Guarujá. Eu acredito que vai chegar em 80, 90 pessoas mortas com as chuvas no Guarujá. E as pessoas doam roupa, comida, enfim, ajudam. Mas mortes vão acontecer cada vez mais. Com isso também epidemias. Tem várias epidemias no mundo. E estamos tendo agora o tal do coronavírus. Obrigado. Que não é tão ruim quanto outras coisas que já acontecem. Zika, chikungunya, dengue. Dengue mata mais do que coronavírus. As pessoas estão entrando em pânico sem necessidade. É só ela tomar devidas providências, como toda hora está anunciando. Mas o mundo está cheio de epidemias, inúmeras. Hoje se fala, está em moda falar em coronavírus, mas está cheio, no mundo inteiro. Nós, filhos de Deus, como eu acabei de falar lá em Isaías, nós estamos no caminho do Senhor. E o leão não vai estar nesse caminho. Animais ferozes não estarão nesse caminho. Ou seja, não vai nos atingir. O mundo pode morrer contagiado, com pragas. Filho de Deus, não. Nós temos que ter a fé e orar
para que realmente essas pragas não atinjam nem você, nem os seus queridos, ninguém da igreja, nem um irmão em Cristo. Isso que nós temos que fazer. Não é simplesmente assistir na televisão que a dengue está matando, que a zika está matando, o chikungunya está matando, e sei lá o que, do porco, da ave, da vaca louca e não sei o que mais. Isso não vai parar nunca, vai piorar. Mas nós temos um Deus que é por nós. Nós temos um Deus que designou anjos a nosso favor para nos proteger. Nós temos que andar nos caminhos do Senhor, como está em Isaías, e não haverá animal feroz na nossa frente. No nosso caminho não haverá. Tem uma pregação que muitos de vocês conhecem, que é um ensino da palavra de Deus, e outros ainda não conhecem. Faz algum tempo que nós não falamos sobre isso, e essa pregação eu não trago há muitos e muitos e muitos anos na igreja. Eu deixei ela só para a Maxcélula, e mesmo na Maxcélula faz muito tempo que não é pregado, mas eu senti no coração que deveria falar sobre este assunto, sobre esta mensagem, para que você se previne não só do que está acontecendo, mas o que virá a acontecer. O que eu me refiro é sobre o Salmo 91. Muitos já ouviram. Vai ser ótimo para você relembrar e orar mais do que nunca o Salmo 91. Os que não ouviram, vão ouvir e praticar daqui para sempre, enquanto você estiver nesta terra, porque as coisas vão piorar. Quando todo mundo estava comemorando 2020, eu avisei, vai ter muitas e muitas mortes. E nós, já no primeiro dia, ou no segundo dia, não me lembro, do ano, já houve várias mortes. Esta semana, se não me engano, se foi essa semana, também lá no Amapá, virou um barco, um navio lá. Quantas pessoas morreram? Se fala mais de 100 pessoas no navio, mortos, muito mais de 100. Eles não querem falar exatamente, foi o que o governo está proibindo de falar, porque é especulativo. Mas estava completamente lotado, falou que só na plataforma superior tinha muito mais de 100, tem mais inferior. Acharam, parece que 40 corpos, vai para lá de 200. Soma-se no Brasil o que várias pessoas morreram no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, com enchentes, Guarujá, São Sebastião, que houve queda, na Rio Santos, com morte, São Vicente, Santos. São milhares de milhares de milhares de pessoas em 2 meses desse ano, no Brasil. Fora assassinatos, fora pessoas drogadas que morrem, atropelamentos, e aí vai. São milhares e milhares em 2 meses que morreram no Brasil e no mundo inteiro. Hoje eu li que a Itália, que é um dos países que mais está atingindo o chikungunya, isolou o norte da Itália, isolou com 16 milhões de pessoas isoladas. Ninguém entra e ninguém sai. China fez a mesma coisa. Alguns países árabes também, eu não me lembro qual, se é o Irã, se alguém lembra, também, e vários países, França. Já teve a primeira morte aqui na América do Sul, que foi na Argentina. As coisas vão ficar assim, e pode acreditar, sem controle.
Agora, Deus é por nós. Os ímpios não têm Deus. Falou lá no Isaías, os ímpios não entrarão pelo caminho. Eles estão fora, mas nós que estamos dentro, temos que saber. Então, o Salmo 91, tem pessoas que abrem a Bíblia no Salmo 91 e deixam como amuleto. Isso não funciona. É para você ler, mas não é ler com leitura normal. É orar, é uma leitura de oração, com fé diária. Uma das primeiras orações que Deus colocou no meu coração, desde que eu me converti, eu oro o Salmo 91, não como está, e nem na primeira pessoa, eu oro envolvendo a minha família. Nomeando cada um da minha família. Você deve fazer isso. Porque você pode ficar livre de uma peste e alguém da sua família não ficar. Então você já ora por ela também. O fato é que as pragas do Egito estão vindo no globo, no mundo. Deus liberou as pragas do Egito agora e vai liberar cada vez mais. Então eu quero, por favor, que você me acompanhe no Salmo 91. Muitas pessoas leem o Salmo 91, mas não entendem. E eu vou aqui explicar. Ou quem já ouviu, às vezes esqueceu. Eu vou falar novamente. Se faz necessário pelo que o mundo está passando. Agora, o Salmo 91, na minha Bíblia, na sua Bíblia, nós que temos a nova versão internacional, está de um jeito. E a Bíblia, na Almeida revisada, ou corrigida, está de outra maneira. Ambas estão certíssimas. Porém, com palavras diferentes, mas com o mesmo cunho, com a mesma definição. Então eu vou procurar falar das duas versões em cada capítulo. Capítulo 91, versículo 1. Eu vou ler na NVI, depois eu vou ler na versão Almeida. Diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Na outra versão, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Então, se a sua Bíblia está onipotente, na outra Bíblia está do Todo-Poderoso, é a mesma coisa. Deus Todo-Poderoso ou Deus Onipotente é a mesma coisa. A palavra onipotente significa que é um Deus Todo-Poderoso. Tá? Agora, aqui fala quem habita no abrigo do Altíssimo. Ora, é quem tem intimidade com Deus. O ímpio não entra no abrigo do Altíssimo. Só os filhos entram no abrigo do Altíssimo. Você quer ver? Você confia a chave da sua casa para uma pessoa desconhecida que está passando na rua para entrar na sua casa? Claro que não. Você vai dar a chave da sua casa
para quem você confia, para poder entrar dentro da sua casa. Deus é a mesma coisa. Quem entra na casa de Deus, quem entra no secreto do Altíssimo, é um lugar secreto, é um lugar de segurança. Deus não pode deixar entrar lá um ímpio, muito menos um demônio. Só vai entrar lá filho de Deus. Este é um direito nosso, é um direito seu e meu. Nós podemos e devemos entrar no abrigo do Altíssimo, porque o mundo está virado de ponta cabeça. O mundo está a caminho do abismo eternamente. Mas nós podemos habitar, devemos habitar, nós devemos ter uma paz interior que o mundo não tem, que as pessoas não têm. Ah, mas o senhor não sabe o meu dia, a minha semana. Não quero saber mesmo. Vai descansar no Senhor. A Bíblia diz, descanse no Senhor, entrega os teus fardos a Ele, descansa nele. É isso que nós temos que fazer. Ah, está virado de ponta cabeça, Deus desvira de novo. Devemos aprender a descansar nele, confiar nele, não fazer como a amada lá pediu para ser curada e depois quando foi não acreditava. Então nós temos que ler, orar, confiar, entregar. Se você não entregar a sua vida sem reservas ao Senhor, como diz o português, está feito ao bife. Nós temos que nos entregar sem reservas. A nossa cabeça é pequena demais para entender Deus, para entender os desígnios, o que Ele deseja de nós, como devemos fazer as coisas espirituais para o mundo e para a nossa sabedoria. É loucura, não funciona, é uma coisa louca, mas é aí que nós nos tornamos loucos, se nós estivermos ligados, ligadinho com Deus. É assim que nós devemos estar. Eu marquei aqui, onipotência é um dos atributos de Deus que significa cujo poder não há limites. Não há limites no poder de Deus. Pode estar desabando a montanha mais alta do mundo, pode um vulcão estar destruindo uma grande parte daquela região, pode estar detonando uma bomba atômica. Não tem poder maior do que o poder de Deus, que é sem limite. Ou seja, Deus não está limitado ao nosso raciocínio. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu fui no centro da cidade, ali na Praça do Sapo, tem um cartório. Eu precisava reconhecer a minha firma. A Tânia ficou no carro, no estacionamento, e do lado, assim encostado ao carro, um mendigo, entre aspas. Eu ainda não tinha tomado decisões na minha vida, como sair da cidade e estar me mudando. Quando eu voltei, a Tânia pegou e falou assim: sabe aquele senhor que estava aqui? Eu comecei a conversar com ele. Sabe que ele se virou e disse para mim que o varão, meu varão, né? No caso eu, ele falando para a Tânia, está agindo corretamente e deve ir para as alturas, que é Campos. Um irmão em Cristo, mendigo, profetizando o que ele não sabia, contando para a Tânia.
A Tânia deu maior atenção, maior carinho, conversando muito com ele. Em momentos anteriores, eu falei com um crente que parecia e cheirava mais mundo do que outra coisa. Eu falei, como as pessoas dão valores errados, porque está vestido bem ou menos vestido. Deus opera através do mais simples. Eu falei, Tânia, pode ser até um anjo de Deus que Deus colocou lá, não importa a aparência, para dar o recado, para falar, para incentivar, para exortar, porque depois o homem sumiu. Nós não podemos ter o raciocínio limitado. O Deus Todo-Poderoso, Ele não está limitado ao raciocínio. A mente humana é que é pequenininha demais, que é muito, desculpe a palavra, mas muito podre. As coisas de Deus são belas, são maravilhosas, os valores são outros. Não é o valor que o ser humano dá, é outro. É esse Deus que nós temos que aprender a adorar, não é limitar na nossa mente. Versículo 2, da NVI. Pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Na Almeida diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Ora, aqui está meu refúgio, nas duas versões. Refúgio é um lugar de abrigo, de segurança, é um refúgio. Lá em Ubatuba tem um lugar que duas vezes eu levei minha família, chama Refúgio dos Corsários. Corsário, você sabe, é outro nome que se dá a piratas. Pirata e corsário é a mesma coisa. E refúgio dos corsários, refúgio dos piratas. O que é? Existe a praia, tem um braço, depois esse braço vira, ele é muito grande, e depois é o mar alto. Então, o que os piratas faziam? Eles vinham para se esconder, eles entravam nesse braço com o navio e ficava aqui. Ninguém encontrava, ninguém achava, porque visto do mar, parecia um continente só, mas tinha um lugar onde eles punham o navio e ficava escondido, refúgio, um lugar de abrigo, um lugar secreto dos corsários. Inclusive um lugar muito gostoso, que nós podemos mergulhar e ver os peixes, é muito legal. Chama Refúgio dos Corsários. Um dia, se você puder ir lá, você vai, é muito gostoso esse passeio. Então, é um lugar de segurança. Refúgio. Baluarte. Na NVI, não diz baluarte. Na NVI diz fortaleza. Mas na outra diz baluarte. O que é baluarte? Baluarte é uma construção alta, um muro altíssimo, é um muro de defesa. Então, baluarte e fortaleza é a mesma coisa. Então, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso baluarte. É a nossa segurança. Nós estamos do lado de cá, nessa fortaleza, nesse baluarte. Então você vê, você vai lendo, não leia, ore com fé, se veja assim, no abrigo, na fortaleza, no lugar aonde o inimigo não tem acesso. Você está no lugar secreto do Altíssimo. E secreto é secreto. O diabo não sabe onde fica. Então você tem que estar lá, neste lugar. Ele vai te atacar quando você sair. Mas aí você volta correndo. Fica lá, na fortaleza.
Versículo 3. Ele, Deus, o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Aqui no 3, na outra versão, aqui fala laço do caçador. Na outra versão, fala laço do passarinheiro. É a mesma coisa, do passarinheiro ou do caçador. São laços, são armadilhas. É o diabo. O diabo prepara armadilhas. O diabo prepara laços para o crente cair. Por exemplo, ele pode armar um laço na comida. Você entende? Aliás, a comida, quando você vai ler na Bíblia, só é problema. Se come de menos é problema, se come de mais é problema. Quando tudo começou essa bagunça, como foi? Com a comida, com a maçã. Quer dizer, maçã, sei lá se é maçã. Tudo começou com comida. Tanto é que comer demais é pecado. Então, é laços. Laços. O diabo faz um laço para apanhar, ou o laço do caçador, ou o laço do passarinheiro. Ele pode pôr armadilhas, causando acidentes, causando mortes, enfermidades, conflitos pessoais, familiares, para tirar a paz. E diz aqui, ele nos livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Na outra versão, diz peste perniciosa. Veneno mortal ou peste perniciosa. O que é peste perniciosa ou doença mortal? É doença febril epidêmica, que causa grande mortalidade. Deus nos livra das enfermidades. Deus nos livra das epidemias. Versículo 4. Ele nos cobre com as suas penas, e sob as suas asas você encontra refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Na versão Almeida diz: cobrir-te-á com as suas penas, sob suas asas estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo. O que é pavês e escudo? A mesma coisa do que escudo protetor. Pavês é um escudo grande, protege contra a artilharia, os tiros do inimigo. Para você entender, pavês, quando você assiste um filme de navio, de pirata, coisa parecida, nas embarcações assim, do lado da embarcação tem uns escudos para proteger. Isto chama pavês. E broquel. Broquel é um escudo redondo, também é um escudo, só que pequeno e que serve para proteção, para a defesa da pessoa. Então, no versículo 4, está anunciando que Deus nos cobre com as suas penas, e aí Deus é comparado com uma galinha, né, que põe seus pintinhos debaixo da asa, e quem aqui já viu na roça ou em outro lugar, vai mexer com um pintinho debaixo da asa da galinha, para ver o que dá, né? Então vai mexer com o Filho de Deus que está debaixo das asas dele e vai ver o que dá, né? Quem for mexer com o Filho de Deus que está debaixo das asas dele, não vai ser nada bom para outra pessoa. E ele diz também que ele nos protege com um grande escudo. Ele é um escudo nosso. Então você está vendo, até agora nós estamos no lugar secreto de Deus,
Nós estamos no abrigo de Deus. Sempre Ele falando que está nos protegendo de todo o ataque do inimigo. E até da peste perniciosa, que são as epidemias. Ele disse para Abraão, não precisa abrir, em Gênesis 15:1, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Você vê? Aí você pode virar aí para o teu irmão e você pode dizer para ele, não temas, meu irmão, minha irmã, Deus é o teu escudo. Não precisa abrir, Provérbios 30, versículo 5 diz, toda a palavra de Deus é pura, Ele é escudo para os que nele confiam. A palavra de Deus é escudo, a palavra de Deus é escudo para aqueles que confiam no Senhor. Lembram-se da armadura de Deus que eu coloquei aqui? A pessoa com a armadura e com o escudo, e o diabo com aquelas setas todas. Versículo 5. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Na outra versão, do Almeida diz assim, não te assustarás do terror noturno. Aqui está pavor da noite na outra versão. Na Almeida, terror noturno. Nem a seta que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem mortandade que assola ao meio-dia. Pois bem, nesse versículo estão descritas funções de 4 entidades demoníacas. E começa assim, você não vai se assustar, eles vão tentar, eles vão te intimidar, mas você não se assusta. É aquela história que cão que late não morde. Terror noturno, ou na versão NVI, pavor da noite. O que é? É um monstro, esse monstro é noturno, pode ser uma bruxa. Ela suga a energia da alma da pessoa, provocando uma exaustão psíquica, mental, emocional, chamado popularmente de estresse. A ciência, a medicina, deu o nome desta, entre aspas, enfermidade mental de estresse. Isso é um fato. Muitas pessoas acordam cansadas, desanimadas, até para vir à igreja. Quem atua é esse terror noturno, é essa bruxa que tenta roubar as energias do crente, porque um crente cheio de vigor é um trabalhão para o demônio. E um crente desanimado não faz cócega para o demônio. O que não pode nunca é um crente desanimado, um crente frouxo. Um crente frouxo é 0 para o demônio. É isso que ele mais quer. Ele não tem nem como se proteger e muito menos proteger a família dos ataques do inimigo. Então, quando você começa a perceber que você foi atacado por esse espírito noturno, que você está cansado espiritualmente ou até mentalmente, revigora-se no Senhor. Procura mais do que nunca o Senhor. Leitura bíblica, oração em línguas, comunhão com os irmãos, não faltar à igreja, mais do que nunca procurar se aproximar ao Deus vivo. Fala também da seta que voa de dia. Olha, a seta que voa de dia é um espírito maligno
que atira setas ou dardos, e que também pode ser palavras malignas de pessoas contra você. O diabo usa pessoas para lançar contra você palavras de maledicência, para falar mal de você, para amaldiçoar você. Esses dardos, chamado de seta que voa de dia, esses espíritos, se você estiver no secreto do Altíssimo, estiver atrás da muralha, estiver com escudo, não te faz nada. Deixa marcado o Salmo 91 e abra em Salmo 120. Versículo 2. Olha aqui a seta. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. O que ele lhe dará? Como lhe retribuirá, ó língua enganadora? Ele a castigará com flechas afiadas de guerreiro, com brasas incandescentes de sândalo. Está pedindo ao Senhor, o salmista, proteção de línguas de destruição. Isso, quando é só uma pessoa começar a prosperar, ser abençoada por Deus, a outra vem e lança maldição. Pasme que às vezes pode surgir até dentro da igreja, pessoas que com inveja não conseguem ver a outra prosperar. Pode acontecer dentro da própria família. Pessoas com inveja não vê com bons olhos o crescimento de um familiar. Pode ser dentro do trabalho. Uma pessoa começa a se destacar, já vai falar que é puxa-saco do patrão. Pode ser no ambiente profissional, onde aquela empresa está crescendo mais que a concorrente. Vem lá a seta maligna. Olha, para viver nesse mundo podre, sem a proteção de Deus é loucura, é viver numa guerra sem precedentes, é viver numa guerra sem limites, aonde tudo pode tudo, um contra todos e todos contra todos também. Não dá como, eu não entendo como. Uma pessoa está lá se esforçando, trabalhando, aí o vizinho, o outro concorrente do outro lado do bairro vai ter inveja daquele. Isso até dentro da escola, se um aluno começa a tirar notas mais altas do que o outro. Por isso que o Senhor diz para não confiar em ninguém. Porque por na frente é sorrisos, por trás são maldições. Mas aqueles que estiverem no abrigo do Altíssimo, o Senhor livra. Mas você tem que orar isso, você tem que crer nisso. Voltando no Salmo 91, versículo 6. Nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. No versão Almeida, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Peste que se propaga nas trevas é um espírito maligno que traz epidemias sobre a terra, sobre os seres humanos. As pestes, muitas delas se culpam os animais. Muitas saíram do macaco, saíram do porco, agora saiu do morcego, sai de tudo quanto é bicho.
Se é que é verdade, se não é que é os próprios Illuminatis que fazem essas pestes e espalham no mundo. Porque eu nunca vi, não é lógico, um mosquitinho daquele tamanho tem uma variedade imensa de doenças, de pragas e matar milhões de pessoas. Aquilo para mim foi desenvolvido para jogar um país contra outro país, para um outro exército. Como é que o exército ia combater aqueles mosquitos? Aqueles mosquitos foram atacar, a ideia é atacar todo o exército inimigo, soldados, e eles iam morrendo. Vai baixando a população do mundo. Isso aí não é mais nada do que plano Illuminatis. O mundo está gente morrendo de baciada. É seca de um lado, animais morrendo, pessoas morrendo de sede. Do outro lado é enchente, do outro lado está morrendo porque tem neve demais. Do outro lado é calor demais, do outro lado frio demais. Está assim. Então como é que vamos viver? Além de tudo isso, ainda pessoas maldosas. E ainda o diabo por trás disso tudo. O nosso abrigo é Deus, nosso refúgio é Deus. Um pai de família não é louco ficar fora da palavra ou deixar a família fora da igreja, fora da palavra. Porque o inimigo não vai atacar só ele, não. Pode atacar a mulher. Quantos casamentos? Você está sabendo? Hoje é dia da mulher, né? Parabéns às mulheres aí. Você está sabendo que o maior índice de bebida são as mulheres? Está sabendo disso? Ultrapassou de longe os homens? Então o cara está lá trabalhando, olha, é uma loucura. O cara está trabalhando, a mulher já está indo para o shopping, já está lá, não, vou fazer malhação, ela está fazendo malhação no motel com outro cara. Antigamente se falava de homem que traía, hoje a mulher já ultrapassou não sei quanto AIDS sobre o homem. No início da AIDS, o homem tinha 10 mil homens com AIDS para uma mulher. Hoje inverteu. Como é que o mundo caiu? Foi Adão, mas quem deu o chute inicial foi a mulher, e Adão continuou o jogo. Então as mulheres têm que ser mulher de Deus mesmo, auxiliadoras, comprometidas com Deus, com seu marido, com a sua família, batalhadora não somente natural, mas espiritual também. E o homem é louco se não conduzir a sua família dentro da palavra e dentro da igreja, porque o mundo está aí para sugar a família. Está lotado de missionários de Satanás para pegar crianças, jovens, principalmente de crentes, para levar ao mundo das drogas, ao mundo da marginalidade. Uma ocasião um jovem veio falar comigo. Ele estava na rua, o cara passou com uma moto. Ele subiu na moto, como carona. Lá na frente a polícia catou. Prendeu os dois. O carona não tinha a ver nada com isso. Foi para a cadeia, porque o outro era procurado. Aí pega, fica lá, você não é homem, tal, não sei o que lá, você tem que ser homem, vem aí para o grupo, sei lá como é que é a gíria aí, venha para o bando aí. E para trazer, o cara entra, já começa a fumar, começa a passar droga, e aí vai. O caso lá de Jacareí, o cara ficou junto com outra turma, aí chega a turma diferente para acertar contas e mata ele também, que não tinha nada a ver, acho que não tinha nada a ver, morreu lá. Olha, os filhos, quando fica na barra da saia da mãe, que não sai de perto da mãe, dos pais, é uma bênção. A hora que começa a ir para a escola, vai se envolver com filhos de pais drogados, filhos de pais bêbados,
filhos de pais jogadores, ladrões, ou que não seja nem um marginal, mas fala palavrão pra caramba. De repente, a criança volta para casa falando palavrão, já não respeita o pai, já não respeita a mãe. Os missionários de Satanás estão funcionando 24 horas por dia. Então o pai tem que ficar, e a mãe, orando, vigiando, dando testemunho, dando exemplo. Não é falar que tem que vir na igreja e o cidadão ou a cidadã ficar em casa. O testemunho, eles veem o que acontece com os pais. Então, vamos pegar, orar o Salmo 91 com fé e praticar o que aqui está escrito. Versículo 6 fala da mortandade que assola ao meio-dia. Pois bem, existem demônios específicos que atuam só ao meio-dia, sabia disso? Eu já presenciei isso, eu já confirmei isso, desastres horrorosos. Vai ver a hora que deu, meio-dia ou meia-noite. O próprio Senhor diz que Ele liberou o anjo da morte à meia-noite. Por que não liberou à meio-dia? Por que não liberou às 11 horas, 10 horas, 9 horas, 7 horas? Meia-noite, porque é o anjo da meia-noite. O próprio Deus liberou para sobrevoar o Egito e matar todos os primogênitos das pessoas e das crias, dos animais. Mas Deus deu uma ordem para esse anjo da meia-noite. Falou: aonde você ver um sinal de sangue de um cordeiro na porta, na janela, lá você não entra, lá você não toca, lá você não vai tocar no primogênito, você só vai matar os primogênitos daqueles que não tiver marcado com sangue. Ok, o anjo da morte foi e cumpriu exatamente como Deus determinou, porque o demônio da meia-noite não é louco. Tá, então ele sobrevoou o Egito, matou todos os primogênitos, inclusive o filho de Faraó. Mas ele passou sem tocar onde tinha o sangue. Vamos trazer para nós hoje? Lá Deus falou sangue do cordeiro. Nós é o sangue do cordeiro. Cordeiro de quem? De Deus. Quem é o cordeiro de Deus? Jesus Cristo. Quem tem Jesus Cristo está debaixo do sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos cobre. O sangue de Jesus foi dado a nosso favor. Quando é liberado o anjo da morte, ele vai sobrevoar, ele vai catar os que não são de Deus, que não são do caminho. Aqueles que tiver marcado com sangue, ele não vai tocar. Por isso que eu digo, temos que estar afinados com Deus. Louco é aqueles que não têm Deus, ou não querem Deus. Então nós podemos estar em paz, tranquilos, num lugar secreto do Altíssimo. Versículo 7. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, nada o atingirá. Na versão Almeida, a mesma coisa. Cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à sua direita, tu não serás atingido. Então nós não devemos temer absolutamente nada, porque Deus é conosco. Abra comigo, sem tirar Salmo 91, abra Deuteronômio 28. Versículo 7. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacam.
virão a vocês por um caminho, e por 7 fugirão. Deus está dizendo que eles vão atacar nós por um caminho. Mas aqueles que estão com Deus, quando o demônio chegar para atacar, ele vai ver Deus em você. Ele vai ver que você está num lugar que ele não pode tocar, que Deus deu ordens aos anjos deles para te protegerem. Aí eles vão fugir por 7 caminhos. A palavra de Deus é verdadeira, não volta vazia. Abra Isaías 51, versículo 16. Isaías 51, 16. Pus minhas palavras na boca dos ímpios. Amém? Amém? Não. O Senhor está falando que Ele colocou as palavras dele na sua boca. Então lá, pus minhas palavras em sua boca e os cobri com a sombra da minha mão. Eu que pus os céus no lugar, que lancei os alicerces da terra e que digo a Sião, você é o meu povo. Sião é igreja. Quando você lê Sião na Bíblia, é igreja. Vocês da minha igreja são meu povo. E se é povo de Deus, ninguém se mete. Voltando no Salmo 91. Ah, pastor, hoje está demorando aí a pregação. Vou te dizer, vai ser mais rápido do que alguém ficar numa cama de hospital. Versículo 8. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Numa outra versão, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Você não vai ter que fazer nada. Você que está no abrigo do Altíssimo, você só vai ver o castigo que esses ímpios que se levantaram contra você, o castigo que eles receberão. Você só vai ver. Por isso que não tome justiça com as suas mãos. Deixa ser Jeová Tsidkenu, Senhor da tua justiça. Ele que vai adiante de ti. E ele vai se tornar no grande Tsabaó, o Senhor dos exércitos, para destruir os teus inimigos. Você só vai olhar. Agora, se você achar que você é valentão e você pode ir, Deus fala, então vá, se vire. Versículo 9. Se você fizer se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Observaram? Se você fizer. Porque tem pessoas que lê Salmo 91, não entende, ou se entendeu, não quer fazer de Deus o seu abrigo. O que eu acabei de falar. Deus fala, vai. Agora, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, que aí vai abraçar tudo que nós vimos até agora, diz que nenhuma desgraça vai chegar na sua casa, nenhuma. Pode ter desgraça do seu lado esquerdo, do seu lado direito, mas a sua casa, os seus familiares, os seus amados não serão atingidos. Na versão Almeida, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, nenhum mal, nenhuma calamidade, nenhuma desgraça chegará à casa do cristão. Quem é cristão aqui, diga amém. Amém. Então diga, na minha casa,
não chegará praga alguma. Versículo 11 diz o seguinte: porque aos seus anjos Deus dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Na versão Almeida diz: porque os teus anjos darão ordens a teu respeito, para que guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Então nós vemos a continuidade da proteção de Deus, dando ordens aos anjos para nos guardarem, nos protegerem. Eles nos sustentam com as mãos poderosas dos anjos. Jamais pode haver comparação entre o ser humano e um anjo. O ser humano, por um lado, é filho de Deus, anjo não. Por um lado, o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, o anjo não. Mas por outro lado, Deus deu um poder tremendo ao anjo. E o ser humano não. Por outro lado, o ser humano que tiver o Espírito Santo de Deus tem todo o poder. E aqui, terminando o versículo 14 em diante, diz na NVI: porque Ele me ama. Aqui agora, não é mais você falando com Deus em oração, agora é Deus falando com você. Ele diz assim: porque Mário me ama, eu o resgato, eu o protejo, pois Mário conhece o meu nome. Eu lhe dou resposta quando Mário pedir. Na adversidade estou com ele. Veja, Deus está falando que na adversidade Ele está comigo. Então haverá adversidade. Mas não temem, Ele está conosco. Vou livrá-lo e vou cobri-lo, não só de proteção, mas dando honra. Ele vai dar vida longa a mim e a você e vai nos dar a sua salvação. Na Almeida, mesma coisa. Porque a mim Mário se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque Mário conhece meu nome, e aí por diante. Então, meus amados, aqui está tudo que está a acontecer e tudo que virá a acontecer, Deus sabe. Só que Ele não quer que os seus filhos sejam pegos de surpresa. Ele nos avisa. Tudo que está acontecendo, nós sabemos pela palavra de Deus. Não é para pegar nós de surpresa. Só que também Ele nos dá o escape. Ele nos mostra a salvação, a libertação, o livramento. Agora, se a pessoa fizer o que Ele disse para fazer. É a mesma coisa: filho, não põe a mão aqui na tomada. Ele fala, o pai fala: filho, não põe a mão na tomada. Aí o filho olha para o pai e o pai falou. Faz quem quer. O pai falou tudo isso aqui, porque o mundo está podre. Se apodrece quem quer. Fica livre disso quem quer. Então, a partir de hoje, pode ver a praga que for, você está livre. Vamos ficar de pé? Eu vou orar o Salmo 91, você vai repetir o Salmo 91. Só que nós vamos orar falando na nossa família, tá bom? Isso você vai fazer todos os dias.
ao amanhecer, ao acordar. Então, com fé, repitam. Eu e a minha família, habitamos no abrigo do Altíssimo e descansamos à sombra do Todo-Poderoso. Dizemos ao Senhor, Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso Deus, em quem confiamos. Pois o Senhor nos livra do laço do caçador e do veneno mortal. O Senhor nos cobre com as suas penas e sob as suas asas encontramos refúgio. A fidelidade do Senhor é o nosso escudo protetor. Eu e minha família não tememos o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nada nos atingirá. Simplesmente olhamos e vemos o castigo dos ímpios. Pois fizemos do Altíssimo o nosso abrigo, do Senhor o nosso refúgio. Nenhum mal atingirá a minha família. Desgraça alguma chegará na nossa casa, porque aos seus anjos Deus deu ordens a nosso respeito para nos protegerem em todos os nossos caminhos. Com as mãos eles nos seguram para que nós não tropecemos em alguma pedra. Pisamos o leão e a cobra. Pisoteamos o leão forte e a serpente. Porque, agora você coloca o seu nome, Mário e a minha família, estamos no Senhor. O Senhor nos resgata. O Senhor nos protege. Pois conhecemos o nome do Senhor. Mário e sua família clamam a mim, e eu lhes dou resposta. Na adversidade, estou com eles. Eu os livro, eu os cubro de honra, lhes dou vida longa e lhes dou a minha salvação. Amém.